O mercado de fundos imobiliários teve diversas notícias negativas ao longo do mês de março. Saiba como o Cafof fez para sair ileso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Lucas Simon, gestor do Cafof 11, para contar um pouco sobre o que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários ao longo do mês de março. Primeira informação que a gente sempre traz aqui é o patamar de rendimento. Lucas, conta pra gente que patamar é esse, se a gente está gerando mais, menos resultado, o que a gente imagina olhando para frente? Boa pergunta, Luiz. Sempre começamos pelo dividendo, esse mês novamente 72 centavos de dividendo, mas vale ressaltar que estamos gerando mais que isso mês a mês, ou seja, estamos bem confortáveis no atual patamar de dividendo. Bom, Lucas, toda vez que a gente gera um pouco mais de resultado do quanto a gente distribui, isso significa que a gente acumulou uma parte de reserva que pode ser utilizada nos meses futuros. Então, se por um acaso tiver algum evento que faça a gente gerar menos resultado, isso permite, até um certo espaço, de manter esse mesmo patamar. Vamos para o segundo ponto, Lucas. Até o que a gente trouxe na vinheta foram essas diversas notícias negativas que tiveram no mercado de fundos imobiliários, mais especificamente no mercado de crédito, crédito mais high yield. Dá um panorama para a gente, o que está acontecendo? Excelente pergunta, Luiz. Esta é a pergunta do mês. No mês de março, nós tivemos o não pagamento de alguns CRIs high yield, de alguns fundos imobiliários. Ou seja, o devedor não teve fluxo, não teve condições de fazer pagamento de suas dívidas. Vale ressaltar, isso é de uma classe específica de fundos de mais risco, e nós no portfólio do Cafof, nós sempre selecionamos CRIs, fundos de CRIs de um risco muito menor. Os high grades, que são o melhor risco possível dentro da classe de crédito, e até middle risk. Então, por selecionar uma carteira mais conservadora no Cafof, nós passamos ilesos. Nenhum dos fundos que tiveram problema no mês, a gente viu quedas aí mais de 30% nas cotas, nós temos em carteira do Cafof. Isso vem muito do nosso DNA, né? Nós somos a maior gestora de fundos de CRI do Brasil, em torno de 16 bilhões investidos na classe, com mais de 10 anos de track record no segmento. Então nós pegamos esse know-how, essa inteligência para poder avaliar os outros fundos de CRI, e a gente julgou que esse tipo de risco maior, num cenário de juro alto, que a gente tem passado hoje, de economia desacelerando, não fazia sentido para a carteira do Cafof, e essa decisão se tornou acertada. Bacana, Lucas. Então, um ponto super legal de trazer para os investidores. Todas essas notícias que repercutiram no mercado não têm impacto para a carteira dele. Mas, Lucas, talvez uma pergunta que fique na cabeça do investidor é: esse mesmo cenário de alta de juros, inflação ainda acentuada, isso pode chegar a ter algum tipo de impacto nos fundos de CRI que a gente tem na carteira? Deveria ser uma preocupação? Nós estamos já há alguns meses acompanhando muito no detalhe as nossas operações. Não vou te falar que é um cenário fácil. Juro alto, realmente a capacidade de crédito piora em geral. Mas vale ressaltar que os fundos de CRI, eles sempre têm uma garantia real, em sua vasta maioria das operações, e esse é o tipo de operação que a gente gosta. Então, por trás tem algo imobiliário que sustenta o fluxo ou sustenta o valor emprestado, ou seja, na pior das hipóteses, o gestor consegue executar e tomar esta parte imobiliária. Então, no que a gente investe, a gente vê muita qualidade na garantia e qualidade do fluxo. Então, a gente não vê no curto prazo impactos relevantes e vai reavaliando mês a mês se tem alguma posição, algum fundo de CRI que a gente precisa reavaliar. Mas até o momento a gente não vê nenhum impacto. Lucas, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ficou bastante marcado, uma performance negativa puxada principalmente pela classe de CRI que andou para trás. O que aconteceu com os outros setores e o que a gente está fazendo na carteira do Cafof? Em linhas gerais foi um mês negativo. Nós tivemos aí uma piora de estresse conjuntural, o impacto do exterior também, alguns bancos americanos tendo sua falência decretada, alguns estresses de crédito lá no exterior também, que acabou contaminando o nosso mercado. Já no final do mês a gente teve uma leve melhora no cenário, a gente continua com o mesmo mantra que a gente vem fazendo há alguns meses. Fundos de tijolo que a gente entende em já estarem no seu preço de venda, ou seja, no seu maior valor, dado o cenário hoje de juros mais alto, a gente vem reduzindo, mesmo que ainda com um pequeno prejuízo, e vem realocando isso em fundos de CRI, fundos de crédito, com uma qualidade superior, que realmente passaram ileso nesse problema de crédito que a gente vem reparando. Ou seja, o dividendo mês a mês do Cafof vem subindo, se vocês olharem o nosso relatório, a gente coloca as bandas de dividendo, e se olhar o histórico, a gente também tem aumentado o dividendo. Então é trocar o fundo de tijolo, que a gente não vê muito mais potencial, trocando para um pouco mais de fundo de dívida e reavaliando o cenário mês a mês. Bacana, Lucas. Obrigado pelas informações. Caso vocês queiram acessar mais informações aqui do fundo, vocês conseguem encontrar na carta do gestor
que está no nosso site. Lá você vai ter acesso a essas e outras informações. E também não deixem de conferir todos os conteúdos que a Kinea vem produzindo. A gente tem o nosso canal no YouTube, tem nosso Instagram, tem nosso blog também. Muito obrigado e até a próxima!